Então, tá. Então, hoje eu vou fazer a prece de abertura, vou pedir bênçãos e graças ao santuário. Hoje ele completa 2 anos em terra e eu gostaria muito de agradecer não só a espiritualidade que reservou esse espaço com uma potencialidade energética bem acentuada para que muitos seres pudessem ser resgatados, encarnados e desencarnados e de todos os gêneros, mas a nós mesmos, a nossos níveis de consciência, que a gente consiga fazer através da alquimia uma transmutação de tudo aquilo que nos pesa, que a gente consiga decantar na base da nossa consciência e consiga expurgar, trabalhando principalmente o nosso nível, a nossa causalidade, o nosso corpo causal, os gatilhos emocionais que nos atravancam, que nos impedem a nossa mobilidade, principalmente consciencial. São 2 anos de amparo, são 2 anos de batalhas, são 2 anos também de conquistas. Agradeço a todos os irmãos que vieram até aqui, todos os que foram amparados, todos os que chegaram, todos os que partiram. Todos tiveram grande importância, seja uma passagem breve ou seja uma passagem longa. A gente sabe que o importante é o nível de aprofundamento na prática. Esse é o mais importante, independente do tempo em que a gente permanece nos lugares. Uma semente jogada ao solo, ela só floresce quando o solo também está receptivo ao florescimento, quando se dá condições, porque a gente diz que há tempos de semeaduras e tempos de colheita, mas a gente esquece que nesse período entre semear e colher tem o tempo de se manter essa planta, da irrigação, tem da poda, enfim, né? A gente tem vários ciclos que nós passamos e todos eles são muito importantes. Agradeço a esses 2 anos aqui, me coloco sempre à disposição de todos os irmãos que chegam e que saem. Fico muito agradecida por todos os contatos que nós tivemos e peço que a gente reze um Pai Nosso para iniciar essa noite de amparo, uma noite que eu fiz questão de estar aqui no santuário, porque desde o primeiro dia em que eu coloquei os pés aqui, que foi no dia 26 de julho de 2020, eu senti que esse espaço iria trazer muitos benefícios, não só para a comunidade física, mas também para a extrafísica. O nosso mentor espiritual, o nosso dirigente, nosso orientador é Pai João de Aruanda. Ele desde que ele iniciou a orientação espiritual nos caminhos de Jesus, ele sempre nos pediu que nós nos atrelássemos ao livro canônico do João Evangelista, à teologia de João, ao Evangelho de São João. Depois ele pediu que nós estudássemos a codificação do Kardec, estudássemos a doutrina, para que a gente conseguisse dialogar com as pessoas que chegariam na casa e nos aprofundar mais, numa consciência mais salubre. Depois ele pediu que nós tivéssemos uma sede campestre, onde poderia ser tratado muitas enfermidades que dentro da cidade não poderiam ser tratadas, inclusive pelo nível de assédio que a Umbanda recebe frequentemente, diariamente. E pediu que isso fosse sediado na terra do padroeiro. Eu fico um pouco emocionada. São Francisco de Paula. E por fim ele pediu que fosse um santuário em que recebessem também e tratassem os animais, principalmente os animais que foram descartados, que foram desvalidos, que não tiveram por si os irmãos mais velhos que acolhessem. E assim nós nos atrelássemos principalmente na vida de São Francisco de Assis. Então, eu acho que tudo está muito alinhado.
tudo sempre esteve muito alinhado, e eu fico muito feliz de, mesmo com a minha pouca visão, com a minha visão estreita muitas vezes, conseguir mover um pé à frente do outro. E eu fecho esse relato em forma de oração ditada, agradecendo esses 2 anos que eu estive aqui. E eu espero ficar muitos mais, para que eu veja isso florescer de uma forma em que ele abarque muitas consciências, que ele trate muitos seres, independente da espécie, independente do credo, independente da forma em que quiser se manifestar. Porque quando eu perguntei a ele se isso seria um santuário de Umbanda, ele me disse que não, que isso seria um santuário que acolheria todos os seres, independente do gênero, da espécie e principalmente do credo religioso. Então, eu convido todos os irmãos presentes a rezar um Pai Nosso e seguimos o nosso estudo dessa noite. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Carla, tá por aí? Estou. Tá bem. Ok. Eu não sei. Parabéns, né, ao santuário e aos seus colaboradores, fundadores, a toda a equipe espiritual que cuidou para que esse carinho se realizasse na Terra, porque é um carinho na alma, né? Ao mesmo tempo que é um compromisso, que a gente tem que entender que a mediunidade ela não é um mérito, mas ela é uma oportunidade de serviço, ela é uma bênção, e não é fácil. Como diz um dos fundadores da nossa casa espírita, administrar as coisas é bem mais fácil que administrar as pessoas, principalmente quando a gente tem pela frente trabalhos voluntários, porque nós temos uma grande dificuldade de entender que ser voluntário não significa sermos indiferentes ou livres para fazermos conforme a gente acha melhor, né? Então, o voluntariado, ele envolve comprometimento, e comprometimento envolve disciplina, paciência, união, regras, que muitas vezes a gente acha que não deve seguir, né? Mas uma casa espírita, uma casa de umbanda, uma igreja, um templo evangélico, seja qual for a doutrina, a filosofia que a gente traga para as nossas vidas, quem está à frente tem sempre uma grande dificuldade, às vezes, de ser compreendido por aqueles que se colocam como voluntários, diante, muitas vezes, das regras que se fazem necessárias de serem seguidas, né? Então, muitas vezes, é mais fácil para nós achar que eu vou quando eu posso, quando eu quero, mas a gente esquece que a disciplina, a ordem, ela vem da espiritualidade. Quando ela organiza, quando nós chegamos ao ponto de organizarmos aqui materialmente uma casa espírita, ou um lugar tão lindo como o santuário, é porque ele já existe no plano espiritual. Antes mesmo de nós reencarnarmos aqui, tudo que nós estamos fazendo aqui hoje, nós já fizemos no mundo espiritual. Nós somos aproximados antes de estarmos aqui. Nós nos comprometemos antes de aqui estarmos. Então, como a Jaque falou na questão da causalidade, né? A causa em si é o que nos aproxima. Não existe o acaso, nós não nos encontramos por acaso. E esse compromisso que nós assumimos aqui, ele requer paciência de todos nós.
Por isso que no conceito de caridade que Jesus traz no Livro dos Espíritos, ele diz que o que se entende por caridade no conceito mais amplo da palavra é a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão às ofensas. Porque isto implica em convivência. E às vezes nós não somos muito bons em conviver, não? Nós queremos as coisas de uma forma confortável à nossa prática. Se eu estiver concordando, está tudo muito bem. Se eu discordar, já não serve para mim, né? Nós temos essa dificuldade. Então, às vezes, a gente tem que entender que estar à frente de uma obra tão grandiosa como essa é uma responsabilidade muito grande. E que a Jaque, o Eduardo, vocês, dos caminhos de Jesus, assumiram juntos. Obviamente que nós temos o livre-arbítrio de não querer mais, né? A obra jamais vai deixar de existir, independente se eu cumprir com aquilo que eu me comprometi ou não. Como ela falou antes da prece, por mais curta que seja e tenha sido a passagem de alguém por esse momento de construção, com certeza deixou algo de bom e levou algo de bom consigo, desde que o orgulho permita sentir assim. Quando a gente se desfaz do orgulho, a gente só é grato por aquilo que Deus coloca de bom no nosso caminho, por toda oportunidade que a fé coloca no nosso caminho de nós sermos úteis uns aos outros, que é isso que a gente leva conosco. Então, os parabéns a todos, encarnados e desencarnados, que estão unidos em um só propósito de fazer que se erga cada vez mais esse santuário de amor e luz. Não só nos caminhos de Jesus, mas obviamente nos nossos, né? Parabéns para todos vocês. Obrigada, Carla. Muito obrigada. Inclusive, né, pelo teu engajamento, pelo teu comprometimento, pela motivação que te trouxe até aqui e pela tua determinação em permanecer. Porque a gente é muito motivado a iniciar obras, principalmente as nossas, mas a nossa determinação nos confere a nossa marcha diligente. Isso é muito importante. Se motivar para se engajar em uma obra é muito bom, é muito bonito, mas a determinação de se manter nela é muito importante também, né? E eu Exatamente. agradeço o comprometimento. O João fala muito sobre os proventos, porque a gente trabalha e a gente tem compromisso com os nossos proventos profissionais, porque eles nos conferem o nosso salário que mantém a nós, as nossas necessidades físicas básicas e a da nossa família. Mas e a casa espírita, que também nos mantém os nossos proventos espirituais? A gente precisa ter o mesmo nível de comprometimento com a casa espírita que a gente tem com o nosso trabalho remunerado. Não é o mesmo tipo de remuneração física, palpável e tangível, mas é uma remuneração espiritual que quando a gente foi buscar dentro daquela casa, a gente recebeu. E se a gente está bem hoje, porque a gente está em prática, porque a gente está unido, porque a gente tem material disponível e a gente vai se estabilizando. Quando a gente deixa de se comprometer com a casa em que a gente está engajado, a gente deixa de receber naturalmente os proventos que essa casa pode dispendiar sobre nós. Então, o nosso Exatamente. nível de comprometimento, ele está diretamente ligado com o meu compromisso com a casa e que a casa tem comigo também. Com a responsabilidade que essa casa provém sobre a minha segurança, lidando com pessoas enfermas que chegam até ela em um estado tão difícil quanto ela chegou em algum dia que foi levada até lá. Então, isso é uma Exatamente. coisa muito importante da gente saber, da gente entender, do engajamento. A Andrea e a Andrea e o Gil, eles fazem parte de uma casa também que trabalha dentro da espiritualidade, é o Sol Nascente. E com certeza, né, essa conversa ela é muito agregadora para todos nós. E a gente precisa sempre estar muito vigilante, né, com o nosso nível de comprometimento, com o nosso nível de engajamento, com o que a gente oferece para casa e o que a gente vai buscar dela.
porque a gente sabe que os médiuns, em geral, eu não vou nem falar só da Umbanda, mas eles têm essa condição de chegar na casa muito debilitado. A Umbanda, eu posso falar por experiência desses 5 anos recebendo pessoas, as pessoas chegam muito debilitadas. E aí recebem aquele axé, como a gente fala, né? A gente generaliza, mas é um axé divino. A gente recebe o axé divino que transmuta o nosso axé mundano. E esse transmutar, quando a gente recebe esse axé divino, a gente naturalmente a gente se empodera. E quando a gente se empodera, a gente tem essa visão de que a gente não precisa mais estar ali. Ou se está comprometida em trazer para a Terra esse axé e distribuir para aqueles que chegam na enfermidade. E isso é muito natural. Esse ciclo é muito natural. E a gente não precisa, né, ficar, vamos dizer assim, estagnados ou, como eu diria, incomodados com esse fluxo, porque é assim, o que se mantém em uma casa são as portas abertas, porque muitas pessoas vão e vêm. É um ciclo. Muitas pessoas que eu conheço já vieram 1, 2 e 3 vezes. Então, vai pelo nível, né, de necessidade das pessoas. E isso é de natural. necessidade e de consciência também, né? Porque chega uma hora, e isso é comum em qualquer lugar. Isso é como aquele paciente que vai visitar o médico e ele faz o medicamento, e nos primeiros dias ele melhora e ele abandona, não dá Exatamente. sequência ao tratamento. Aí passa 3, 4 meses ele volta. Volta. Aí aquele medicamento que era para ser tomado por 15 dias passa para 30, né? Quando Porque precisa de agravou um um pouquinho. medicamento mais potente, porque a Exatamente. bactéria Então, existiu. até que uma hora a pessoa se dá conta assim, bom, eu não posso abandonar mais o médico, nem o medicamento. Então, é assim, quando a gente se dá conta da importância de manter este equilíbrio e não só ir ao encontro dele quando nós precisamos, as coisas ficam bem mais fáceis, né? A gente consegue compreender, mas obviamente que nós somos regidos pelo livre-arbítrio, então cada um de nós sabe exatamente o momento de se fixar, de se encontrar, de se harmonizar com aquilo que está buscando, né? Porque perfeição a gente não encontra em lugar nenhum, porque nós somos totalmente falíveis, somos espíritos em processo de evolução. Então, horas a gente vai concordar, horas a gente vai discordar, mas nada que a gente precise entrar em guerra ou abandonar, né? Então, eu costumo dizer assim, quem peregrina muito de um lado para o outro é porque não encontrou a si mesmo ainda. A partir do momento que tu encontra a si mesmo, que tu te conhece a ti mesmo, tu chega para contribuir e não apenas para receber, né? Isso que é o mais importante. A gente saber que está aqui para compartilhar, não só para sugar, que às vezes a gente só gosta de sugar, né? Enquanto a gente está recebendo, tá bom. Verdade. E o Pai João diz uma frase muito engraçada, que é assim, é engraçada, mas na verdade é triste, né? É real. Quem atenta contra o livre-arbítrio é assediador. Ah, sim, com certeza. Isso é O guia, fato. o mentor, ele tá vendo É, que o caminho tá errado, claro, mas ele não exatamente. atenta. Porque Claro que não. é o teu caminho, né? É, É a tua obra que tá ali. é o que a gente precisa, às vezes, para aprender, né? É Não verdade. adianta. Bom, parafraseando a Carla, eu falo muito isso no terreiro, às vezes, parafraseando a Carla, dito isso, vamos ao estudo. Dito isso, vamos ao estudo. Carla, eu não sei se eu saberia me expressar fazendo um flashback do estudo anterior para o Gil e para a Andrea, que estão presentes e não assistiram a aula da semana passada. Será que tu podes me ajudar? Tá, vamos começar assim, ó. Vamos nos deter apenas, não vamos entrar na mesma profundidade que nós fizemos a semana passada, né? Para que não fique repetitivo para aqueles que já assistiram, mas para fazer assim, digamos, um resumão, porque eles depois podem assistir o vídeo que está disponibilizado da semana passada. Então, o que nós estamos estudando aqui? Entramos no capítulo 2 do Livro dos Espíritos, que fala dos elementos gerais da matéria, as propriedades,
de uma forma mais genérica, porque Kardec se preocupava em trazer os conceitos da ciência, de nos explicar como funcionava, mas numa linguagem que qualquer pessoa que pegue o livro consiga ler, consiga compreender, mesmo sem ter na sua vida nenhuma instrução mais aprofundada, mais técnica de, digamos assim, de ciência, tá? Então, para resumir para eles, o que, que seria a ponderabilidade? Ele fala aqui na questão de nós podermos medir, podermos pesar a matéria. Então, ele vai se referir da essência dessa matéria, da sua origem, o princípio original, tá? Da onde vem. Então, o que, que ele explica? Que existe um único princípio e os demais sofrem mutações para que se forme aquilo que nós conhecemos, tudo que nos cerca, tudo que nós manifestamos, tudo que nós visualizamos, que nós sentimos, que nós tocamos, tá? De uma forma bem geral, assim, bem simples, para que ele e a Andrea depois possam se aprofundar assistindo o outro vídeo, tá? E sobe um pouquinho, que eu não consigo, eu tento mexer aqui e me esqueço que são vocês que estão compartilhando. Depois, na pergunta ali 30 e 31, para resumir, a Jaque trouxe alguns conceitos de cientistas, outros do Miramês e outros do André Luiz, que eles chegam a um acordo, né? A ciência acaba concordando com os elementos que Kardec nos traz, por isso que o Allan Kardec nos traz sobre o tripé da ciência, filosofia e religião, mas a gente sabe que a ciência é a mais difícil, né? Pela questão do materialismo que a ciência traz em si, por um princípio de até mesmo de confiança. Então, a ciência precisa realmente comprovar o que ela está dizendo. Então, elas unidos aqui a opinião do cientista, a opinião do André Luiz, de um teólogo, e também pelo espírito de Miramês, de que a matéria é realmente formada de um único elemento primitivo. As demais circunstâncias são transformações que esta matéria ocorre. Tá? Aqui, bem resumido mesmo, tá, Andréia? Para que a gente possa dar sequência aqui. Pode, pode subir, Posso Vilmar? fazer uma pergunta? Desculpa ter atrasada. Não, capaz. Como assim a ciência é o mais difícil? Não entendi. A ciência é mais difícil em relação aos outros índices da doutrina, filosofia e religião. Ah, tá. Filosofia e religião caminham um pouquinho mais próximas, né? Pelo pensar, Entendi. pela meditação, pela essência teórica, né? A ciência não, a ciência ela quer que a gente comprove aquilo que a gente está dizendo. Uhum, né? tá. Ela precisa de algo mais ponderável, como diz lá em cima, né? A ponderabilidade da matéria. Então, eles acabam aqui entendendo. Lembrando aquilo que eu digo sempre, né, André e Gil, aqui nós estamos nos referindo a 1857. Hoje a ciência comprova isso de forma bem tranquila, tá? Até porque a Jaque depois nos trouxe aqui as transformações que é uma molécula de água é capaz de acontecer sob diferentes influências. Isso aí foi um vídeo que viralizou na internet. Né? Então, tem uns assim que o pessoal coloca uma música clássica, aquelas moléculas da água parecem um balé, né? Aqui, ó, aqui assim, né? Mas na época de Kardec não tinha isso aí. Né? Não tinha essa possibilidade de se observar isso, né? E colocar isso ao mundo. Isso era um material que ficava ali a nível de um laboratório, né? Então, veja, por isso que Rayane, aqui entra essa questão da ciência. Então, com o andar da carruagem, como se diz, se chegou nessa possibilidade, né? Então, hoje a gente sabe que a forma, pensamento, a nossa vibração, hoje nós sabemos que nós somos energia e que a energia ela vibra, né? Como uma onda de rádio, uma onda curta, uma onda média, uma onda longa, ela tem
potenciabilidades diferentes, né? A própria questão evolutiva vai nos mostrando isso, assim como os meios eletrônicos se aperfeiçoaram, também foi aperfeiçoada a nossa condição vibracional. A mediunidade começou nos mostrando que mesas girantes, batidas em objetos, em paredes. Hoje ninguém chega numa casa espírita para ver nenhuma mesa voando, né? Então, nós hoje já sabemos que nós podemos agir através da vibração dessa energia aí entre os dois mundos, tá? É mais ou menos isso que a Jaque está nos trazendo, que ela vai dar continuidade hoje. A partir, ela mostrou um outro quadro ali, Andréia, também, aquele do cone das vibrações aqui, ó. A cura relacionada ao nosso poder vibracional, né? Os níveis de consciência, os níveis de emoções, que tem essas cores, que seriam a nossa áurea, né? Os nossos chakras, eles têm essa vibração. Em algumas obras do livro do Neio Lúcio, nós vamos encontrar as terapias pela aromoterapia, certo? Então, ele vai narrar no seu livro que ele traz um espírito de uma irmã que desencarnou muito adoentada, ele traz nas proximidades de um jardim muito lindo, para que ela pudesse sentir o aroma das plantas, e ele ainda diz isso, vocês desconhecem ainda isso na Terra, em 1940 e alguma coisa lá, depois eu posso ver direitinho esse texto para colocar para nós. Então, quando a gente às vezes fala em aromaterapia, tem gente que nem sabe que isso existe. Soproterapia, André Luiz vem falar em soproterapia. Então, tudo isso o que é? Manipulação, transformação, mutação da matéria, né? Para a nossa cura, para os nossos tratamentos, tá? Mais ou menos aqui, assim, André e Gilberto, que a Jaque está nos trazendo o assunto sobre matéria. Para ser o resumo do resumo do resumo, assim, bem resumido mesmo, para que vocês possam se aprofundar depois assistindo a aula anterior e dando uma lida no material, tá bom? E sempre que houver dúvida, pode colocar lá no grupo, ou conversar com a Jaque, com alguém que eles passam, que a gente vai esclarecer sempre que possível. Se a gente não souber, a gente vai buscar, obviamente, nos livros, tá? Perfeito, perfeito. Então tá bom, Jaque, agora eu acho que é contigo. Tá certo. Eu acho que eu não estou lembrada, mas eu acho que a gente parou na 33A, não? Eu acho que é aqui. Essa teoria não aparece dar razão à opinião dos que não admitem, para a matéria, mais do que dois elementos essenciais, a força e o movimento, entendendo que todas as outras propriedades não são senão efeitos secundários que variam segundo a intensidade da força e da direção do movimento. Essa opinião é exata. Falta acrescentar que, também segundo a disposição das moléculas, como se vê, por exemplo, num corpo opaco que pode tornar-se transparente e vice-versa. Fica meio confuso isso para mim, Carla. Eu ia falar isso agora, eu estou perdida. Não, o que ele quer dizer aqui? É mais ou menos como aquela lei da física, né? Essa teoria, porque vamos voltar lá, para que a gente consiga entender a 33A, vamos ver o que ele fala na 33. E ele diz assim, ó, a mesma matéria elementar é suscetível de experimentar todas as modificações e adquirir todas as propriedades? Sim, e é isso que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. Aí Kardec bota a nota ali, ó. O oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono e todos os corpos que considerarmos simples são meras modificações de uma substância primitiva. Na impossibilidade em que ainda nos achamos de remontar, a não ser pelo pensamento, a esta matéria primária, esses corpos são para nós verdadeiros elementos,
e podemos, sem maiores consequências, tê-los como tais até nova ordem. Então, o que ele quer dizer? Para a nossa visão, nós entendemos por matéria aquilo que nós recebemos por informação, né? O hidrogênio, o carbono, o oxigênio, todos aqueles elementos que nós conhecemos por estudo, por informação, por teoria. Mas eles nada mais são do que mutações, transformações do elemento natural, do fluido universal. Quando Deus cria tudo e transforma a sua matéria inicial em todos os elementos necessários para novas transformações, para novos mundos, para novas capacidades de se habitar desde o micro ao macro no universo. Então, digamos que única e exclusivamente o fluido universal na sua origem não era suficiente no seu estado de pureza e de grandeza para que nós fôssemos constituídos. Precisava o quê? Adaptações, modificações. Eu acho que já comentei isso em aulas anteriores. A tabela periódica, como nós conhecemos, ela já sofreu algumas mudanças, né? Novos elementos já foram descobertos. E quando eu estudei química, sei lá, nem me lembro mais, mas eram 104, eu acho, elementos. Era isso, Jaque? Não lembro mais do que é técnica. Se não me engano, agora já está em 116. Eu acho que sim. Assim, por exemplo, como planetas, como estrelas, que vão surgindo, vão entrando novas teorias, vão derrubando teorias antigas, o planeta que não era planeta deixou de ser planeta, agora voltou a ser planeta. Por quê? Por observação, não é? Não foi Plutão que tinha saído da categoria de planeta, acabou voltando para a categoria de planeta, teve uma coisa assim, né? Uma polêmica assim, agora uns 5, 6 anos atrás, essa condição aí. Então, tudo aquilo que o nosso olho enxerga, o nosso olho material enxerga, é o que nós conseguimos colocar como ponderável. Por isso que ele traz lá aquela palavrinha, né, tão chata, ponderabilidade. Por quê? Porque nós estamos acostumados a palpar, a tocar, a calcular, a pesar, a medir, a esticar, a encolher, mas o que nos é desconhecido ainda é muito maior, infinitamente maior do que aquilo que nós conhecemos. Por isso que ele diz aqui, ó, sim, é isso que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. E é aquela frase bem comum que nós também já conhecemos, né? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Quem cria é Deus, nós somos co-criadores. Ou destruímos, né? Ou renovamos, ou transformamos, mas nada fica perdido. Até aquilo que nós consideramos destruição é uma lei natural da natureza. Vocês vão ver que no livro dos Espíritos existe um capítulo que diz lei da destruição. Como assim destruição? Deus destrói? Não, é a renovação, é o ciclo. Quando nós desencarnamos, o nosso corpo não se destrói, digamos assim, ele não volta a ser pó, mas ele se perde? Não. Ele não se perde. Os nutrientes dos nossos tecidos, ossos, tudo aquilo ali vai alimentar uma categoria inferior, germes, fungos e bactérias, que irão se proliferar, trazendo alimentos para outros animais um pouquinho maiores, que vão cair na terra servindo de adubo, outras situações irão acontecer ali. Então, tudo se transforma. Há uma destruição para uma renovação do ciclo. Então, tudo está em tudo o tempo todo. E aí, na questão A, ele diz assim, não parece que esta teoria dá razão aos que não admitem na matéria senão duas propriedades essenciais, a força e o movimento. Por quê? Porque nós estamos acostumados que a toda ação corresponde uma reação, né? Que ou se está estagnado ou se está em movimento.
Então, por isso que ele diz aqui, não parece que esta teoria dá razão aos que não admitem na matéria senão duas propriedades essenciais, a força e o movimento, entendendo que todas as demais propriedades não passam de efeitos secundários, que variam conforme a intensidade da força e a direção do movimento. É acertada essa opinião. Dependendo das circunstâncias que isso acontece, a força e o movimento vão fazer nessa mutação aquilo que for necessário para essa transformação. Essa vibração através do movimento e da força energética que for necessária ser colocada nessa matéria para que ela aconteça na sua transformação, é que vai dar toda essa direção, toda essa disponibilidade, toda essa reorganização das células. É como nós comentamos na aula passada, a necessidade muitas vezes de um catalisador. Às vezes, quando nós misturamos alguns elementos, nós não precisamos colocar ali uma força, uma rotação, para que aqueles elementos se misturem e se transformem numa outra substância. Não é assim? Então, tudo já era pré-existente de forma separada e aí precisa se reordenar para originar um terceiro, aí seria assim, é isso? Tudo existe no princípio do fluido vital. Uhum. Então, para que os mundos se formassem, o que aconteceu? Novos elementos precisavam acontecer, mas todos vêm do fluido universal. Então, ali Deus precisou dizer assim, olha, eu preciso dar uma forcinha para formar a Terra, né? Então, nós vamos agitar aqui o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o zigoto, vamos lá, vamos colocar tudo aí, vamos colocar a era do fogo, a era do gelo, vamos fazer todas as transformações necessárias, vamos colocar movimentos de rotação, de translação, agitar a coisa para que se organize até chegar no período de condições de receber vida. Desde aquela vida que a gente não conheceu, que ainda não estávamos aqui, até chegar passando, né, pelo mineral, pelo vegetal, pelo hominal, para que a gente pudesse estar aqui. Então, tudo isso veio sob um movimento. Então, unindo estes elementos, ocorrem as transformações e essa preparação para que a gente possa se organizar materialmente de forma visível e aceitável. Tá? Por isso que ele diz ali, é acertada essa opinião. Falta somente acrescentar, e conforme a disposição das moléculas, como mostra, por exemplo, um corpo opaco que pode transformar-se em transparente e vice-versa. A água, a água é transparente. Se nós congelarmos, ela fica opaca, não é verdade? Se nós tirarmos o gelo e deixarmos ele desmanchar, ele não volta a ficar transparente, não volta a ser líquido. Então, o que acontece aí? Há uma mutação, muitas da mesma molécula, ela transforma e muda de aparência. Entenderam? É um exemplo bem simples, mas que cabe bem aqui, nessa questão de ser opaco e ser transparente. Pode falar, Vilmar. Posso só dar uma colaborada aqui? Eu entendi. Pode, deve. Que assim, a força e o movimento. A força seria a força de atração e repulsão. Exatamente. Então, a força dos átomos, das moléculas, de se atrair ou repelir. E o movimento é a frequência com que eles interagem, porque é aquela gravitação universal, né? Força de atração e repulsão junto com o movimento. Exatamente. O centro da Terra atrai. Isso. E o universo... Mas assim, que tudo que acontece no macro, acontece no micro. Exatamente. Então, exatamente. Só uma molécula de água, ela tem tudo o que a Terra tem também, né? Então, tudo, ela tem as forças de atração, repulsão, força de gravitação,
e mais No o seu movimento núcleo. de tudo. Exatamente. E então, Exatamente. e o que que acontece? Para um corpo se tornar opaco, elas se juntam. E quando elas se repelem, ele se torna transparente ou vice-versa, né? Então, todo esse movimento, todo esse balé universal aí, é o que faz toda essa transformação acontecer. Exatamente. Ele chegou no ponto que eu estava esperando, né? Era exatamente isso aí. Para nos transformarmos em opacos, nós estamos constituídos em matéria. Quando desencarnamos, nos transformamos em transparentes. Então, olha, obrigado pela deixa. Eu ia chegar lá, mas ele chegou antes, né? Era exatamente isso, que eu comecei com o mais simples, né? O cubinho do gelo aqui. Não, Mas ele foi direto ao ponto, é exatamente isso. Né? O nosso corpo se organiza como? As nossas células, as nossas moléculas vão sendo formadas em 9 meses de gestação. Tudo de uma forma micro, podemos dizer assim, né? Acontece no mundo, acontece em nós. O corpo se transforma, fica opaco, fica visível, né? É matéria. Se a gente desencarna, salvo aqueles que têm mediunidade, sabem até que eu posso estar por aqui, mas poucos irão me visualizar. Né? Ainda vão ter aqueles que vão se assustar. Essa louca continua na volta aqui, obsediando a gente. Né? Então, é mais ou menos isso. Tá? Então, é bem assim que acontece essa transformação pela força, pela vibração, pela energia, nós vamos sendo condensados, né? E vamos nos transformando em opacos ou transparentes. Quanto mais evoluídos, mais transparentes nós ficamos. Certo? Olha, ele veio ali, acho que foi o Pai João encostou ali e disse, vamos acabar com esse assunto uma vez, vamos botar lá preto no branco. Ele foi bem intuído, vamos falar o português, claro, é isso, é 8 e 80. Não, caiu perfeito essa, porque é exatamente isso, nós estamos brincando, mas é exatamente isso, né? Exatamente assim, as nossas transformações, tá? Uma dúvida sobre a transparência e a característica de estar opaco. Os eguns, né, espíritos desencarnados, quando eles aparecem bem opaco ou mais translúcidos na figura de um guia, geralmente o guia ele é mais translúcido e um egum desencarnado ele é mais opaco. Tem a ver também com a densidade, principalmente com o essencial de desencarne? Não. Sim, tem, claro. Por quê? Porque está relacionado à nossa evolução, né? Quanto mais apegado ainda estivermos, o perispírito ainda estiver à matéria, mais denso ele ainda está. Então, mais opaco ele fica. Quanto mais nós vamos nos liberando, nos desapegando daquele processo e aceitando, digamos assim, a nova condição, né? Nós vamos nos desligando do corpo material, mais etéreo, mais transparente nós vamos ficando. Isso, às vezes, leva muito tempo, muitos processos, às vezes até reencarnatórios. É necessário para essa aceitação, até pelo histórico de vida de cada um de nós, né? Porque hoje nós podemos estar aqui, estudando espiritismo, podemos ser pessoas que procuram manter uma vida digna, correta, podemos ser bons, podemos ser pessoas com a nossa fé estimulada, mas nós não somos perfeitos ainda. Ainda temos muita coisa em nós, salvo alguém aqui esteja em estado missionário, né? E nós estamos sendo abençoados com algum missionário junto conosco aqui. Do contrário, nós estamos todos aqui em provas, né? Em expiações, na verdade, que a prova é mais difícil, né? Mas em processo expiatório, né? Toda prova é uma expiação, mas nem toda expiação é uma prova, né? Então, quanto mais nós vamos evoluindo através dos vários processos reencarnatórios e também na erraticidade,
menos denso o nosso perispírito vai ficando cada vez que nós desencarnamos. Quanto mais nós tomamos consciência da nossa vida espiritual e vamos evoluindo, chegará num ponto que nós não vamos precisar reencarnar mais, né? Então, aí nós vamos fazer outro tipo de atividade no mundo espiritual, certo? Mas o nosso perispírito, ele vai ficando tão transparente ao ponto de, num determinado momento, se confundir o que é perispírito e o que é o espírito na sua origem, né? Nós temos três matérias, digamos assim, conosco, né? O espírito na origem, o perispírito que liga ao espírito e que liga na matéria, né? O que nos é mais visível, por enquanto, é a matéria. Quando desencarnamos, é o perispírito, aqueles que têm evidência, né? Nem todos têm. Pode perguntar, Rayane. Vou pegar o exemplo da Teteca para puxar uma outra dúvida. Por exemplo, ela falou da questão do egundo opaco, né, e do mais translúcido. Mas aí se você diz que a nossa carne é o opaco, né, isso seria, né? Quando a gente encarna, a gente é o opaco e o espírito translúcido, seria isso. Um exemplo, nós não mortais, mas tipo um Chico, seria uma criatura que está no corpo opaco, mas o espírito já está translúcido. Com certeza, com certeza, já está mais do que purificado, porque ele era um espírito missionário, né? Ele é um espírito missionário. Peguei ele como exemplo porque, exatamente, né? Então, tu vê que a aura dele, quando foi fotografada, foi algo espetacular, era pura luz. Conseguiram fotografar, eu acho que eu tenho guardada aqui nos meus arquivos, a foto da aura do Chico. Se eu não tiver, eu peço para o Geraldinho, ele me manda. Mas é impressionante, é pura luz a aura dele, né? Muito, como é que a gente chama? Expansiva, né? É algo fácil de captar. A nossa é uma chama, né? Pequenininha ainda. E que por qualquer coisa se altera, né? Ela tá clarinha, como daqui a pouco ela já sumiu, né? Como se alguém tivesse soprado ali, apagado a nossa luz. Porque é assim, a nossa irritabilidade, a nossa vaidade, o nosso orgulho, a nossa intolerância. Então, tudo isso faz com que o nosso opaco ainda prevaleça mais, por enquanto. Se Deus quiser, a gente chega lá. Tá bom? Mais alguém? Ficou claro aqui, Jaque, entendeu? Ficou sim. E então, aí, quando entendeu, Rayane? Tranquilo? E o pessoal que entrou hoje, Gil Andréia, e a Andréia, estão entendendo? Estão acompanhando bem? Sim. Então tá. Sim, compreendido também. Então tá. Então, contigo, Jaque. Tá. Quando tu falou na questão da destruição e da reconstrução desse ciclo, né? De reconstruir a partir da destruição, ele me lembrou algumas filosofias. A hinduísta mesmo fala isso sobre Shiva, né? Shiva é o deus da reconstrução a partir da destruição. A Umbanda Sagrada, ela vê Pai Obaluaê como também, né, um orixá da regência da evolução, que é também esse estado de transmutação da morte para a vida, para uma vida na erraticidade. A Umbanda de Cáritas, ela também fala que Pai Obaluaê, ele vem nessa transmutação, que é o rei dos espíritos na Terra. E aí ele não, quando ele trata espírito, ele não faz distinção ao encarnado e desencarnado, e sim a evolução. Evolução no sentido material, literalmente, da gente transmutar o nosso campo etérico, porque ele ainda é um campo denso, muito próximo do físico, e que nos transmite essa transmutação, e aí sim no sentido de evolução a nível material, na nossa, seria o termo, será correto, irradiescência? Como é que a gente fala? Quando a gente irradia, irradiescência? Seria mais ou menos assim. Então, a gente vê isso também nas filosofias, nas teogonias e nas consciências orixás, né?
Só para fazer esse adendo, porque me chamou muito a atenção da tua passagem sobre destruição e evolução. E não só a questão da destruição e evolução, como essas teorias milenares que tu citasse agora, no livro A Caminho da Luz, quem puder ler, no capítulo que fala sobre a China milenária. Então, nós vamos ver ali que Jesus, na sua misericórdia, antes de vir à Terra, como governador do planeta, ele manda aqui o Forrai, você já deve ter escutado isso, o criador dos trigramas, né? Do Yin e do Yang, as 3 linhas que formam os trigramas das teorias de meditação, das teorias de equilíbrio que estruturam o livro chinês, talvez o livro mais antigo de mutações, sobre mutações do universo, dos livros mais lidos do universo. Então, alguns cientistas, alguns historiadores acham que Forrai foi algo místico e que o reino dele não existiu, mas existiu. Ele foi enviado pelo próprio Cristo, assim como Confúcio, Lao Tse, todos eles estiveram aqui e antes de se falar em Jesus, já se falava nestas culturas, nestes equilíbrios, nestas mutações, nessa necessidade do ir e vir e da renovação, dessas transformações através dos processos evolutivos, para que aqui houvesse, né, esse equilíbrio e aceitação, o estímulo da nossa própria religiosidade. Então, no livro, aliás, o livro A Caminho da Luz é um livro que todos deveríamos ler, deve ser um livro de cabeceira, assim, para que a gente leia e releia sempre, nós vamos levar 10 encarnações ainda, acredito, para entender cada parágrafo. Precisa de muita observação nas entrelinhas. Sempre tem algo que a gente lê e diz assim, eu não tinha me dado conta disso, por incrível que pareça. É muito interessante. Então, quando a gente linka as obras do Chico Xavier aos nossos estudos, a gente consegue entender o porquê, né? Que ele continuou, que as obras de Allan Kardec continuam através das obras de Chico Xavier, para que a gente possa entender, né? Pode continuar, já, por favor. Questão 34. As moléculas têm forma determinada? Resposta: certamente, as moléculas têm uma forma, porém não sois capazes de apreciá-la. Curto e direto. Exatamente, né? A gente tem, sabe. mas a gente não tem como apreciar. Exatamente. Ainda. Ah, sim, ainda. Não, porque eu estava lendo o livro de medicina mediúnica do futuro e já tem médicos que conseguem ver microscopicamente com a ajuda dos espíritos, né, para fazer operações. Exatamente. Então, na época não podia, mas exatamente. no futuro Aqui para ele, exatamente. Então, aquilo tudo que foi previsto por Chico Xavier no sentido de que se nós não entrássemos numa terceira guerra de extermínio, principalmente a ciência iria sofrer avanços que nós iríamos ficar encantados, e isso está acontecendo. Isso está acontecendo, né? Esses avanços, a própria aceitação pela ufologia, né? Hoje estão abertos os arquivos, né, de ufologia dos governos. Então, quem não viu, essa semana eu compartilhei na minha página lá no Facebook aqueles agroglifos. Normalmente, essa época, eles aparecem lá pelo Reino Unido, naquela região lá. E teve um que foi feito à noite, ele foi mostrado de um jeito, e este mesmo desenho, no outro dia, já estava de outro jeito. Então, não é um desenhozinho num papel, né? São enormes aquelas situações.
Então, isso tudo hoje é aceitável para nós. E essas mudanças que o Vilmar falou, elas realmente estão sendo permitidas. Muita coisa está sendo permitida. Inclusive, a própria aceitação da medicina legal, da medicina material, digamos assim, dos homens, em trabalho conjunto com médiums, às vezes dentro das salas cirúrgicas. Eles aceitam, tem médicos que aceitam isso. São raros, mas aceitam. Em função da pandemia, muitos deles acabaram descobrindo que eles não são os deuses da saúde e se renderam às preces dentro dos hospitais, junto com os familiares, com os pacientes, com os enfermeiros, técnicos de enfermagem, com funcionários, porque eles não podiam sair lá de dentro. Lembram disso? Ficaram isolados por meses. Alguns indo ficar em hotel porque não podiam voltar para casa para não colocar a família em risco, né? E eles descobriram o poder da oração. E há relatos deles visualizarem espíritos nos corredores dos hospitais, nas UTIs e próximos daqueles que estavam principalmente entubados, recebendo tratamento e passes energéticos dentro dessas salas. Então, aquilo que lá atrás, quando Kardec nos traz, não era permitido, que a gente ainda não conseguia ver, hoje nós já estamos caminhando para isso, né? Lembrando que, em termos científicos, segundo André Luiz, aqui, no umbral mais próximo de nós, aqui no nosso lar, digamos assim, né, que fica sob a cidade do Rio de Janeiro, há uma diferença de 100 anos em tempo de avanço tecnológico. Tá? Então, vamos lá, vamos seguindo. 34A. Essa forma é constante ou variável? Constante a das moléculas elementares primitivas. Variável a das moléculas secundárias, que mais não são do que aglomerações das primeiras. Porque a que chamais molécula, longe ainda está da molécula elementar, o que hoje chamamos de átomo. Então, aqui ele deixa claro, né, que aquilo que vem como origem, ela é constante. O que partiu da origem, que é um subelemento, digamos assim, um produto da origem, ela é variável, tá? Então, por isso que ele diz, o que a gente chama de molécula, hoje ainda está longe de ser a molécula elementar, né? Vamos lá. Mais alguém? Alguém quer perguntar? Tá tranquilo? Então, vamos lá. Trouxe um comentário do espírito Miramês explicando sobre forma molecular. Ainda focalizaremos o elemento primitivo. A matéria primitiva, devemos dizer novamente, está longe das análises humanas. Escapa aos aparelhos físicos porque se encontra configurada em dimensões diferentes das de ordem material. O elemento primitivo pulsa na dimensão espiritual do espírito, como fluido sutil. Ele foge mesmo às vistas dos espíritos, a não ser daqueles que se encontram em alta escala, como sendo espíritos perfeitos. Deus, pelo seu atributo divino, a inteligência, coloca nas mãos de cada criatura somente o que pode suportar e esconde o que ela ainda não pode ver, para o bem e a felicidade de todos os seus filhos. É uma grande benevolência, né? A gente ter tempo e marcha para poder reconhecer e, vamos dizer assim, entender todos os proventos da espiritualidade, né? Exatamente. Imagina se não fosse apresentado esse leque de inteligência, né? Esse manancial de inteligência, nós iríamos nos sentir muito depreciados, né? E, na verdade, até pela nossa própria constituição física, nós não temos condições de suportar todo o conhecimento que existe, né? Que ele é imensurável.
Então, isso aqui, não mal comparando, é quando os cientistas descobrem opções novas, por exemplo, em tratamentos de saúde. Acho que uns 2 anos atrás, eu estava assistindo um documentário de uma médica, uma neurocirurgiã renomada, assim, americana, sei lá o que ela era. Bom, e eles conseguiram, como é que eu vou explicar aqui para vocês? Vou falar numa linguagem bem simples, tá? Eles conseguiram achar no DNA, eles conseguiram achar a falha do DNA onde causa, por exemplo, as doenças tipo Alzheimer e Parkinson. Então, eles conseguiram descobrir onde isso ocorre e consertar isso. Eles conseguiram isso. Aí foi perguntado para ela, por que que não está sendo feito? E ela disse, porque isso é um método muito perigoso, que pode cair em mãos erradas e ser utilizado para fins comerciais de alteração na própria constituição do homem, da sua capacidade de inteligência, por exemplo. Ou seja, qual era o risco disso aí? De alguém, algum médico lá, algum cientista mais envolvido pelas trevas, resolvesse, por exemplo, pegar o Vilmar e dizer assim, olha, eu vou dar uma modificada aqui nessa criatura e ele vai trabalhar só para determinados fins. Então, eles sabem, eles conseguem fazer isso naquele mitocôndria, naquele negócio lá, tá? do DNA. Então, como é um risco para a humanidade, de repente, criar aquilo que Hitler queria, né? Criar uma espécie única. Todo mundo da mesma cor, com a mesma capacidade, tá? Aquelas experiências que eram feitas, enlouquecidas, que ele fazia com as criaturas. E a ciência chegou nisso aí. Agora, se nós imaginarmos assim o benefício que isso iria nos trazer em termos de cura, de saúde neurológica, seria perfeito. Mas o que ela pensou nisso? Obviamente que intuída, né? Pela espiritualidade superior, diz, olha, segura a tua onda aí, porque a gente não tem moral para isso ainda. Já fizemos a bomba atômica, já fizemos isso, já fizemos aquilo, já fizemos a guerra, a energia nuclear, que deveria ser usada para a cura de tantos, de doenças, para isso, para aquilo, foi usada para a guerra. O avião foi usado para jogar bomba em cima dos outros, então, segura isso aí, porque não vai dar certo. Então, isso ficou escondido lá. Em algum momento vai ser usado, vai ser usado. Que momento será esse? Quando nós sairmos da nossa ambição, do nosso desespero pelo poder, dessa ideia de que nós somos perpétuos aqui, vamos ficar no controle do mundo a vida toda. A gente sabe que não é assim, né? Então, quando nós mudarmos a nossa condição moral, talvez num mundo de regeneração, isso seja permitido, porque ali irá prevalecer o bem. O mal por si só não irá existir. Nós não teremos mais aquela ideia de que para eu me dar bem eu tenho que passar uma rasteira na jaque. Então, isso não vai existir mais. Então, vamos funcionar de forma solidária. Então, por isso que muita coisa aqui não nos é permitido ainda. Mas como a gente sabe, nós vamos caminhar, né? Nós temos que fazer a caminhada, não adianta. A evolução é a única fatalidade que nos pertence. Então, nós vamos precisar aprender. Tá, mas então por que ela descobriu se não vai poder ser utilizado? Justamente para que também o livre-arbítrio dela fosse testado. Ela aceitou o não, o guardar aquilo ali, porque ela podia dizer assim, eu posso negociar isso aqui, né? Eu posso ganhar dinheiro com isso aqui. Mas ela não
não colocou, mesmo sabendo que ela podia salvar algumas vidas, ela manteve aquele projeto em sigilo, comentou sobre ele, se sabe que existe. Alguns benefícios ele pode estar trazendo, mas não é usado ainda na sua íntegra, para que não se corra esse risco, para que não caia em mãos erradas, né? Então, vejam que tudo é um teste da nossa moral, assim como a criatura que inventou o avião, que descobriu o avião, ele não é culpado, que alguém resolveu pegar o avião, botar uma bomba lá dentro e largar em cima de um país, né? Acabar com aquilo lá. Ele tem culpa nisso? Não, ele não tem. O invento dele foi mal utilizado, certo? Ah, então, se ele não tivesse contado nada para ninguém, isso não teria acontecido? Aí o cara resolve fazer de outro jeito, certo? Mas o que a gente tem que entender é que nós estamos aqui comprometidos de alguma forma. Então, se há possibilidade daquilo ali ainda não cair em mão errada, vamos segurar, vamos ir largando as coisas, usando naquilo que é permitido ser usado, né? Então, esse conhecimento, esses espíritos que já vêm com essa inteligência já um pouquinho mais adiantada para a ciência, para a tecnologia, eles deixarão as suas marcas, o seu benefício, que vai ser usado em algum momento, na hora que tiver que ser. O benefício virá até nós, porque as doenças ainda existirão no mundo de regeneração. Ainda irá existir, não mais como prova, né? Como expiação, digamos assim, mas pela necessidade, porque nós ainda estaremos encarnados, ainda vamos precisar encarnar e desencarnar. Então, obviamente, de alguma situação nós vamos desencarnar, mas o mal por si só não irá existir mais. Então, nós não teremos interesses exclusivistas, interesses pessoais em colocar algum projeto em benefício da nossa saúde, porque a Terra ainda tem muito que evoluir, né? Até chegar no mundo perfeito, no mundo ditoso, ainda tem que passar por alguns processos, tá? Ficou claro aqui? Alguma dúvida, alguma pergunta? Então, vamos lá, pode continuar, já. Então, para encerrar nossa noite de estudo, eu escolhi esse texto de Emmanuel, psicografado pelo Chico, que fala sobre a água da vida. Na Terra, a água é o ingrediente mais expressivo da vida orgânica. No seio morno do mar, nascem os embriões de toda a existência física. Sem a presença dos rios, o homem não construiria a cidade e, sem o apoio da chuva, ninguém colheria os frutos do campo. Para que a vitalidade garanta a força corpórea, é preciso que a água amasse o pão das criaturas, e para que a saúde humana seja mantida, quase sempre é indispensável, seja ela o veículo da medicação que o socorre. Assim como a água, preciosa e necessária ao progresso e à segurança do mundo, é também a piedade no campo espiritual de nossas relações uns com os outros. Sem a piedade das mães que morrem, renunciando a si mesmas, não conheceríamos o conforto do lar. Sem a piedade dos que ensinam, humilhando tantas vezes a si próprios, a ignorância seria a noite invencível. E sem a piedade do amor fraterno que perdoa sem condições o ódio entre as criaturas, seria qual veneno volante e destruidor. Piedade, piedade. Guarda-a contigo no coração do cérebro, para que o sentimento e a ideia te plasmem. Onde estiveres, a palavra que reanime e que te ajude, e conserva, limpa em tuas atitudes e em tuas mãos, para que o trabalho que tiverte do roteiro seja bênção de luz a clarear-te o caminho. Recorda-te de que não prescindimos da piedade que regenera e levanta, a fim de que a oferta a hoje possas recebê-la amanhã no dia da tua dor. E, usando-a por água pura da vida, em todos os momentos, lembra-te
de que a terra, generosa e fecunda, revela em toda parte a compaixão de Deus. Muito lindo. É muito lindo Muito lindo. esse texto da água vida, da água viva, da Ah, água da vida. é, É do água livro Mais Perto, é o capítulo 25 do livro Mais Perto de Emmanuel. Muito lindo Muito lindo o texto. Não conhecia esse texto, muito lindo. Então, dito isto, Dito isto, mais alguém? Nossa noite de estudo. Antes que eu me esqueça, o Fábio deixou um abraço para vocês. Que hoje ele não pôde estar. Se eu não der o abraço, depois ele vai olhar o vídeo e vai dizer, olha, não desce o abraço que eu mandei. Obrigada, recebemos de todo o coração. Merece. Todo mundo tranquilo aí? Que silêncio, hein? Quem cala consente. Fale agora ou cale-se para sempre. Dou-lhe uma. Eu acho que ficou bem claro, né, gente? A Jaque trouxe um bom estudo para nós aqui sobre a matéria. Quem vai fazer a semana que vem? Essa pergunta que não quer Eu calar. posso fazer, mas você vai ter que me ajudar, que está ficando Ué. difícil. Do jeito que vocês falam, parece que eu sei tudo, né? Meu tic-teco, eu estou agora com dificuldade, estou assim. Não, a Mas gente eu se posso ajuda. fazer, Claro que a preciso de gente se ajuda. ajuda. Não, a gente se ajuda sim, não tem problema nenhum. Nós vamos para as questões. 35, não é isso? 35, 36. São só duas do espaço universal. Espaço Tá, universal, 35 e imagina. 36, tá bom. Tranquilo, a gente pede uma forcinha lá para a turma da NASA, sem problema Se eu soubesse, nenhum. tinha pego o espaço universal. Ah, então eu vou te dar. Mentira, vou te pedir ajuda. Vamos lá, não tem problema. Vamos estudando Tá. juntinho que a gente aprende. Vamos encerrar, né, gente? Hoje, Vamos. Já deu. 10 para as Para as 10. 10 para as 10. O pessoal trabalha amanhã. Eu vou fazer, então, a prece final, já que eu cheguei atrasada. Dizer que esse texto final foi muito lindo, me emocionei, porque hoje é dia dos avós, e hoje eu estou com meu coração saudoso da minha avózinha. E ela cantava uma música sempre assim, de católica, que chamava Piedade, piedade, piedade de nós. Então, esse texto tocou bem no fundo do meu coração, que a gente trabalhe, né, sobre a piedade, porque a nossa vida ela é tão pequenininha, né? Essa experiência que a gente tem de aprendizado é tão pequena, que se a gente não tiver piedade sobre nós mesmos, sobre os outros, sobre os demais, como que a gente vai caminhar? Como é que a gente vai aprender? Como a gente vai evoluir, sair da expiação e ir para o ditoso, né? Que é o que a gente deseja. A gente deseja ir, deseja levar todo mundo com a gente. Então, eu só tenho a agradecer esse texto lindo, esse texto que me remeteu a um cheirinho de flor do meu jardim, um texto que afagou minha noite nesse dia que eu estou com saudade. Mas eu sei que daqui a pouco eu vou para lá. Daqui a pouco a minha hora chega e a gente se encontra de novo. Muito obrigada por essa noite de aprendizado, por essa noite de acalento, por essa noite de alegria, porque também eu escutei o finalzinho, né? Hoje é 2 anos da nossa outra casinha, e eu espero que a gente tenha lutado tanto, que o dia que a gente não estiver mais aqui em corpo opaco, fique para os demais, porque esse é o nosso desejo, eu tenho certeza que é o nosso desejo, que vire uma semente para quando a gente não estiver mais desse lado, e que permaneça, e que permaneça, e permaneça, e permaneça. Por isso a gente insiste tanto para dar certo, e vai dar certo, e já deu certo, porque os nossos irmãos estão aí e não nos deixam falhar. Então, vamos terminar com o Pai Nosso. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Um beijo, boa Amém. noite para vocês. Boa noite para todos. Beijo, gente. Boa Obrigada. noite. Boa noite, boa Até noite. semana que vem, se Deus quiser. Boa noite. Tchau.